Oi, tia! Tudo bom? Deixa eu colocar aqui. Eilô, Lani, pode chamar aí que eu já aceito. Isso. Ah, sim. Maurício está indo aí, tia. Ei, Lani, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sua internet tá. Oi, Pri. Beijo dado, gato. Vai dar aula, né? Deixa eu colocar o nosso assunto aqui. Ô, Marcela, vou colocar aqui. Importância das palavras na qualidade. Oi, Renata. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tentando fazer o nosso assunto Como, ficar fixo aqui, que tem um jeito de fazer. Da outra vez eu como que eu consegui, menina, e faço agora. pra... Como é que eu faço? Ah, não, é só na setinha, né, para compartilhar. É. E aí, eu só não sei como é que eu faço aqui para o assunto ficar fixo. Que tem um jeito de segurar isso aqui, mas não sei exatamente. Ah, fixar comentário, foi. Ah, tô chamando aqui as pessoas. Joia. Passar aqui. A Priscila, que vai estar com a gente no curso, vai participar depois, porque ela falou que tem uma aula para dar agora, né? É, eu vi aí. Bom, mandei aqui para algumas pessoas. E aí, Também. Tudo tranquilo? jóia? Ah, ansiosa para o Joia. nosso curso. E aí, tô tão animada que te convidei para essa live, né? Para a gente bater um papinho, falar sobre a importância das palavras. Porque no meu boca a boca já consegui a Pri, a Carlinha, que são duas professoras de português daqui da região, e uma cliente minha, a Várias Cíntia, pessoas. né, que se animou também, né? Aham. Eu conversei com ela e ela falou que gostou muito da proposta, também vai fazer. Falei, quem sabe não tem mais gente aqui do Sulflu animado para fazer as cartas florescer, né, na terapia pela escrita. Mas então vou começar apresentando, que eu não sei se a maioria me conhece, eu também tenho pessoas do seu ciclo, né? Eu falo daqui de Resende, no interior do Rio, e eu sou consultora de qualidade integrativa, o que vem a ser, né, a qualidade integrativa. A minha especialidade é qualidade, mas eu fiz outras descobertas porque me incomodava, me despertava assim um olhar mesmo para isso de por que as pessoas falavam exatamente a mesma coisa e elas brigavam por aquilo, em vez delas progredirem juntas. E aí eu fui buscar conhecimento sobre outras áreas, não necessariamente lógicas, né, da qualidade, para entender esses porquês. E aí eu fiz alguns cursos sobre as leis biológicas com Rafael Livramento, aqui o Noções da Existência, estamos terminando, e alguns cursos também na parte de energia, para entender um pouquinho mais de como as pessoas funcionavam em termos espirituais, né? Numa linguagem mais sutil. E isso me deu uma perspectiva diferente sobre pontos que as pessoas tratam no dia a dia. E me permite oferecer isso numa forma de consultoria, em que eu trabalho
técnica mesmo de qualidade, de processos de fábrica, mas com algumas sutilezas e algum know-how sobre outros temas que eu posso agregar, e dessa maneira a pessoa consegue uma rotina de qualidade, o processo da empresa dela flui muito melhor, o produto que ela faz tem uma qualidade maior, porque ela consegue colocar ali as melhores forças e tudo mais. E aí, dentro desse processo, eu sempre gostei muito de escrever. Eu escrevia quando era criança, escrevia quando era adolescente, escrevia poema, sabe? Eu gostava mesmo. E aí, quando eu fui para engenharia, isso saiu, assim, parou de acontecer. Meio que parei mesmo de escrever. Né? Aí o meu cérebro, o lado da lógica ficou muito ativado, e dentro das leis biológicas, né, o meu PET hormonal ficou mais forte. E aí eu fui voltar a escrever quando eu estava grávida da minha filha, Isabel, e aí eu comecei a escrever algumas coisas meio que como uma carta para ela, sabe? Do que eu estava sentindo naquele momento e tal. E depois, quando eu fiz essa mudança de atuação, né, profissional e tal, eu escrevia mais, escrevia textos para as redes sociais, e aquilo era sempre um conforto para mim, como se fosse o que as pessoas meditam, né, meditar e tal, eu vejo um encontro comigo mesma, eu faço escrevendo. E foi dentro desse processo que um dia eu vi numa chamada de um grupo de WhatsApp as cartas Florescer. E eu falei, maravilhoso. A minha primeira empresa chamava Florescer. Ela continua com a Viviane, né? E eu montei o Conexões Naturais. Então eu falei, nossa, que coisa linda. E aí você entrou na minha vida, que eu fiquei doida com material, ansiosa para chegar. E agora vamos começar o curso. Mas eu queria mesmo que você contasse um pouquinho de quem é a Alane, desse trabalho maravilhoso, por que que ele acontece, como que ele acontece, que é tão impactante, né? E pode ser utilizado na qualidade de vida, no progresso, na evolução das pessoas, né, Lane? Exatamente. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Inclusive, depois eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o Conexões Naturais, né? Uhum. É, eu acho, assim, bem legal todo o trabalho que você desenvolve. Eu também venho acompanhando você de perto. E é uma honra poder estar aqui hoje, né? Para a gente falar de algo tão gostoso que é a escrita. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Alane Lucena, eu sou psicanalista, sou mãe da Maria Carolina, de 15 anos. Eu sempre faço questão de falar da Carol. Sempre falo que sou uma buscadora, assim como você. Eu sou muito inquieta com relação ao desenvolvimento, ao conhecimento. Eu estou sempre buscando estudar algo. E a escrita sempre foi uma paixão, né? Desde criança, sempre esteve presente na minha vida, no meu desenvolvimento, na idade escolar, na adolescência, na maternidade, em todas as fases. E a gente sabe que a linguagem é uma capacidade, né, exclusiva do ser humano. E desde cedo, né, o ser humano ele busca se expressar, né, se comunicar, e a escrita está presente em todo esse contexto de comunicação, né? E as palavras em si, elas têm uma grande representatividade na nossa vida. Ela acaba muitas vezes transbordando tudo aquilo que a gente né? Revelando os nossos sentimentos, as nossas emoções, preocupações.
Então, isso acaba acarretando, promovendo o próprio desenvolvimento, né? E muitas vezes ajudando também as pessoas a autorregular as próprias emoções, né? Quem não lembra, eu sempre cito isso, né? Da adolescência, dos cadernos, os cadernos que nós inventávamos, né? Cadernos de perguntas, É, respostas. E agenda diário. cadernos com várias colagens, né? Que hoje tem um design mais diferenciado, né? Mas naquela época a gente conseguia fazer bastante coisa. Então, tudo isso tem uma grande simbologia, um grande significado. É, com certeza, a maioria das pessoas, em algum momento da vida, precisaram recorrer à escrita, né? Para se aliviarem de algum sentimento que estivesse ali reverberando, ou um sentimento que estava ali incomodando, ou muitas vezes realmente como inspiração mesmo, poemas, música, receitas, né? Receitas da Uhum. avó, É. enfim. Então, a escrita sempre esteve presente, né? Nessas fases da vida. E aí eu trilhei um caminho no mundo corporativo por mais de 20 anos, na verdade 22 anos, né? Onde foi uma grande escola para mim. E eu sempre, eu sou uma pessoa que me considero um pouco perfeccionista, para não dizer muito perfeccionista. Então, adoro essa coisa de processos, de números, de organização, de estatística. É algo que quem me conhece mais de perto sabe que o controle de informações, assim, eu sempre tenho uma facilidade, né? Então, por isso que eu fiquei tanto tempo no mundo da administração, mesmo achando que aquilo tudo eu amava, mas eu sentia dentro de mim um certo vazio, né? Faltava algo. E daí eu acabei fazendo uma transição de carreira, né? Acabei indo de encontro com a psicanálise e me apaixonando pela área, pelo universo do Freud, do inconsciente. Então, a escrita, ela começou a fazer parte de tudo isso, no sentido de que eu sempre falo que eu não sou uma psicanalista tradicional. Eu sempre procuro investir, né, em coisas lúdicas, né? Uhum. Os games, os jogos, as cartas. Eu acredito muito que tudo aquilo que a gente investe no outro como forma de provocação para que essa pessoa ela venha a se abrir, né? No caso específico da psicanálise, ela venha a falar, né, livremente. Então, eu acredito que é bem importante, né? Então, a escrita, eu comecei a fazer uso desses recursos na clínica, né, com os meus pacientes, e já vinha estudando há bastante tempo, especificamente a escrita expressiva, né? Porque hoje até virou um certo modismo, né? As pessoas falam muito sobre escrita amorosa, escrita afetiva, criativa. Uhum. Então são várias formas onde a escrita ela se encontra, né? E cumpre bem o seu papel, porque a maioria das pessoas se identificam com a escrita. Depois a gente fala um pouco mais sobre essa questão disso, né? E aí fui experimentando esse mundo até que, fazendo um projeto com uma amiga minha, a gente tem um portal que chama-se Escrevarque. Nós começamos, eu e a Rafa Tavolaro, começamos a receber muitas pessoas que era um público que a gente não tinha pensado a princípio. A gente tinha um curso de escrita lá, mas era algo voltado para a utilização livre.
né? A gente não tinha Uhum. pensado de forma profissional para atender outras demandas. E daí a gente começou a receber uma demanda muito grande de profissionais. Nossa, como que eu consigo levar isso para o meu contexto profissional? E daí, pensando nisso, há mais ou menos um ano e meio, né? Falei, não, eu tenho que desenvolver um método, uma metodologia, algo que seja mais pontual, né? Que traga o prazer na pessoa de escrever, porque muitas vezes as pessoas elas entram num processo de escrita e às vezes por conta da rotina, desse turbilhão de coisas que a gente vive. Ou até Então, culturalmente, né, Lani? Naquela da exato, cultura de que escrever é coisa da escola, é chato, né? Nas relações que a gente faz, né? Que acabou que eu fiz esse parênteses porque eu falava fiz algumas palestras antes da pandemia, né? Antes do isolamento social, sobre vibração, né? E, inclusive, falando sobre processos de fábrica, como você falou de corporativo, eu lembrava as pessoas que tudo que é importante na nossa vida a gente escreve, né? A gente tem um registro de nascimento, a gente tem um registro de casamento. Quando a gente acha que alguma coisa é muito importante, a gente escreve um bilhete para não esquecer. Né? Então, assim, o que é importante, a gente registra. a gente Inclusive, se a gente for levar para o mundo corporativo, né, fazendo essa analogia, na ISO a gente tem diversas questões, mas entre as 6 principais, 2 delas são registros. É documentos e registro de documentos. Então, assim, se você, para você ter qualidade, você precisa de registros e de documento de registros numa corporação, imagina para sua vida, né? Mas desculpa, continua aí. Então, esse complexo mundo de significados, né, eles podem ser, né, reflexo desses processos psicológicos nossos, né, é, é como se quando nós escrevêssemos, é, quando você fala, muitas vezes você pode repensar sobre aquela fala ou se arrepender de algo, muitas vezes falar que não entendeu bem, mas quando você põe no papel, você precisa fazer meio que uma elaboração daquilo. Você não escreve uma página inteira e depois pega uma borracha e apaga um texto inteiro. Você pode apagar um ponto, uma vírgula, uma palavra, mas você gera um comprometimento. Por isso que a escrita, eu sempre incentivo muito as pessoas a construírem suas metas, o seu planejamento. E é sempre bom a gente falar sobre planejamento nessa questão de curto, médio, longo prazo, sabe? Aquele sonho grande, aquele sonho maior, mesmo que pareça que ele é um sonho muito grande que você talvez se ache incapaz, mas não deixa o sonho morrer. Se Uhum. pensou grande, vai lá, traça uma meta, especifica essa meta, põe no papel, põe um prazo, sabe? A gente tem que. Eu acho assim, eu acredito muito nas dinâmicas do universo e quando a gente se põe em movimento, a escrita ela é como se fosse assim uma das primeiras ações que a gente pode fazer de fato para materializar aquele pensamento que está nesse mundo É, subjetivo. Você sempre pensa assim que é uma nuvem que vai te acompanhando e, por exemplo, às vezes tem pessoas que falam que são tão criativas, mas por alguma razão elas não são boas para executar. Você tem boas ideias, tem muitas ideias, mas muitas vezes não consegue implementar as ideias, justamente porque precisa colocar ordem nesse caos. e a gente Então, a fala colocar no escrita papel, né? E a gente fala colocar no papel.
colocar no papel ajuda a gerar um senso de Oxigenar. organização. Isso, exatamente. Então, e aí, assim, pensando sobre todas essas complexidades, né? Eu espalhei, assim, uma cartolina no chão. Eu falei, olha, o florescer vai nascer, vai brotar aqui. Não era uma coisa Que legal. pensada. Fui esmiuçando num grande mapa mental, que precisaria ter um gráfico, algo que fosse lúdico, porque o ser humano ele é curioso, ele gosta de diversão, de coisas que deixem mais leve. E eu tenho percebido que as pessoas, hoje em dia, quando elas se propõem a um processo, elas não querem uma coisa muito profunda, que demande muito tempo, muita energia. As pessoas elas querem coisas mais pontuais. Isso não quer dizer que sejam coisas rasas, mas pontuais Uhum. e que de fato tenha alguém por perto para não largar sua mão, Sim. para Eu vou guiá-lo nesse mergulhar, mas fica de olho, porque se eu não exato. voltar, você me puxa. É quase isso, né? Por isso que, assim, quando eu idealizei o Florescer, eu pensei, não, é algo que qualquer pessoa pode, como um jogo, um game, um livro, você vai lá, compra e você. Não é uma coisa complexa, não é uma coisa engessada, cheia de regras. Não é um jogo que você ganha ou perde. Mas você pode fazer o processo sozinho. Só que em alguns momentos, algumas pessoas vão se deparar com algumas demandas importantes, emocionalmente falando. Então, Uhum. precisa ter o direcionamento de um profissional, né? De qualquer uma dessas áreas que tenha essa capacidade de discernimento para acolher emocionalmente e ter todo o senso ético, né? Porque a gente sabe que algumas demandas mais importantes vai necessitar de um profissional de uma outra área. Então, a certificação do Florescer, o treinamento, existe toda uma preocupação com relação a essas dinâmicas de assim, até onde vai Vou a minha mostrar capacidade. aqui. Vou mostrar aqui, porque deve ter cheio de gente curiosa. Gente, olha que coisa linda. Olha minhas cartas. Olha que coisa linda. É bonito demais mesmo. É bonito demais. Olha só. Kitzinho. Que coisa linda. É, tá aqui, ó. Inclusive, até o recadinho da Lani tá aqui, ó. Guardadinho, bonitinho. Eu Ó. falo, para mim, isso é a minha terapia. Mandar o kit para as pessoas é a minha terapia nesse isolamento, principalmente É porque muito lindo. Que trabalho, assim. É muito primoroso, sabe? É muito cuidado. Carlinha, as suas já saíram que a gente viu hoje, que a Lani postou, tá? É muito lindo mesmo, gente. o mais bacana disso tudo é que não é simplesmente uma coisa criada, porque eu amo a escrita. Não, não é. Eu já amava, mas aí depois me aprofundando sobre a escrita, você vê que existem estudos específicos, são mais de 300 estudos que comprovam, né? Assim, o meu Hum. guru é o James Pennebaker. Existem outros autores também, né? No Brasil, a gente vê muito. Aliás, são poucas pessoas que disseminam a escrita, né? Como, por exemplo, a Ana Holanda, que aí, acho que é do Rio, do estado do Uhum. Rio, né, que trabalha com escrita, que tem livro falando sobre o assunto. Tem a Gabriele Ribas, é, assim, tem algumas pessoas, né, no nosso contexto, que trabalham com a escrita expressiva, fazendo cursos, enfim. Mas, assim, é algo que está ali à nossa disposição o tempo inteiro. É. Então, algumas pessoas falam, por onde eu começo? Né? Então, quando você Aham. convida alguém para escrever, às vezes as pessoas ficam meio que perdidas. Então, o método Sim. também existe para que a pessoa ela tenha uma escrita guiada, né? Ela possa seguir
ali de acordo com a sua necessidade, né? Porque vão ter as fases, né? A fase que ela vai Uhum. identificar as áreas da vida, enfim. E a gente sabe que a escrita, ela acaba, ela permite o enfrentamento das emoções. Então, muitas vezes, quando você começa a se deparar com algumas emoções, você vai passar por um certo enfrentamento, né? E muitas Uhum. vezes, a escrita, às vezes, vai provocar algumas sensações de desconforto, como quem, por exemplo, você assiste um filme, um drama, e aí, de Vai de repente, encontro com a sua história, né? exatamente. E aí depois a pessoa assiste, fica ali sensibilizado e depois, vida que segue, volta ao normal. A escrita também vai provocar algumas sensações, né? E aí eu sempre falo que é importante Sim. observar se esse estado de repente não vai se prolongar por mais algumas horas ou dias. Então, Uhum. algumas coisas podem acontecer e a gente tem que ter um certo cuidado, né? A pessoa também tem que ter, ter um nível de autorresponsabilidade para com ela mesma, porque eu sempre falo que a escrita ele é um ato de amor com você, porque é um tempo que você escolhe para você, né? Você vai reservar ali É. momentos, e que nos momentos, minutos ali para você, não precisa ser um longo período de tempo, ou então eu tenho que escrever por obrigação. Não, eu vou Uhum. escrever porque eu vou gerar um momento de autocuidado, né? E Então, também, são... né, Lani? Eu não sei, assim, eu não sabia de como tinha surgido Florescer, né? Eu não conheço toda a terapêutica, mas quando eu lancei o Conexões Naturais, acho que a maioria das pessoas que me conhecem por aqui recebeu, em vez de distribuir um cartão, de fazer a propaganda do meu trabalho, eu entreguei um caderninho que Ai, que vinha legal. na frente dizendo o pensamento é a prova de que nem tudo é matéria, que isso Uhum. para mim é muito claro, e escrito registre aqui o seu caminho, escreva o seu caminho. Ai, Porque que eu legal. sempre vi a história, a gente conta a história que a gente conhece, ela é contada por quem escreveu a história. Né? E aí eu até fiz um texto há um tempo atrás que, sei lá, deve ter um mês mais ou menos, que aquilo foi um insight que apareceu pelo fato de que quando a nossa história ela era contada de mãe para filho, né? As nossas curas vinham a partir de ervas, de chás, de cuidados que as mulheres davam. E os Exatamente. homens desenhavam nas cavernas, né? E a Sim. partir daí começou a contar-se a história, mas os cuidados femininos eles eram passados de na fala. E acabou que durante muito tempo foi assim que a gente conhecia a nossa história, pelas histórias que os nossos antepassados contavam. Só que isso era de forma verbal, falando mesmo, né? Na oratória. E chegou um momento da história mundial que as mulheres foram proibidas de aprender a escrever, inclusive. E a partir desse momento, a gente foi impedido de transmitir a nossa história, porque quando a gente não registrava mais, ficava aquilo no blá blá blá. Olha como a gente usa blá 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 como um negócio bobo. Tipo, isso aí é conversinha. E a gente sempre remete isso a um mecanismo feminino. Blá blá blá, Sim. conversinha, né? E a partir desse momento, se não está escrito, não vale, né? Inclusive no Brasil isso é tão forte que a gente tem um cartório para um tabelião dizer que se você escreveu, vem cá que eu vou carimbar, porque assim é que vale. E aí a gente foi perdendo.
essa noção do quanto é importante registrar a própria história. Porque isso é a forma como você se vê no mundo, né? Como que você se coloca qual que é o seu lugar aqui? O que que você veio para fazer, né? Mesmo que seja para agradecer, mesmo que seja para simplesmente dizer, hoje isso foi muito bom, sabe? Mas escrever faz parte do movimento mesmo, da ideia de evolução. Foi assim que a gente chegou até aqui, é pelo que está escrito, né? Eu fico pensando, Renata, a minha mãe, ela vai completar 80 anos no próximo ano. Ela fez 79 esse ano. E quando ela se volta para falar sobre a adolescência dela, olha só, eu fico pensando, nós vivemos tempos ansiosos, né? E muitas vezes até reclamamos. Ela teve um noivo que ele morava no Paraná. E aí, me parece que os meus avós teve uma época que não eram muito a favor do namoro deles, enfim. E só que sempre tinha, como que chama aquelas pessoas? É cupido, né? Que une os Ah, casais. Sempre tem. Então aí quando ele estava no Nordeste, né? Eles se inscreviam. E aí tinha essa pessoa que era um cupido, uma cupida, deixava uma carta embaixo de uma pedra, eles moravam no sítio, olha, deixava embaixo de uma pedra. Então sempre tinha aquela rotina, no dia da semana, aquela pessoa ia lá, postava pegar. uma carta embaixo da pedra, aí Que ele ia legal. lá, buscava, então deixava, eles ficavam se comunicando. E quando ele ficava fora, lá no Paraná, que ela chegou a noivar com ele, ela conta que a minha avó ela era muito ciumenta, controladora, e, e aí ela fala que escrevia as cartas, tinha o telhado, e no telhado tinha algumas frestas de luz. Aí quando era noite de lua, ela ficava esperando a lua ficar num local do céu, bem em cima, para poder aquela luz descer Para ela poder próximo do ver travesseiro a dela. carta. Ela Que coisa, conseguia né? escrever. E aí você imagina assim, o tempo que levava para o correio, levar para o Paraná, depois Claro. ele receber, postar. E assim, eu acho assim brilhante, né? E a gente sempre vê, né, tantos acontecimentos, né, mundiais, de guerra, e que a escrita sempre esteve presente. O diário de Anne Frank, né? Quem já leu, né? Eu já li várias vezes uma adolescente, né, de 14 anos, uma história belíssima, né? E o quanto ela tinha uma disposição para a escrita, né? E uma escrita, apesar de um momento de caos, né? Ela conseguia colocar sonhos, poesia, as percepções dela para sobreviver àquele problema que ela estava ultrapassando, né? Acho que eles ficaram uns 2 anos, né? É. Num momento bem difícil. E depois esse diário foi encontrado, né? E a gente tem acesso a ele hoje. Então, algo que ficou registrado. Especificamente nesse momento que nós estamos vivendo agora, daqui a 20, 30 anos, né? A próxima geração, né? Assim, o quanto é importante você registrar isso, né? É. Registrar a história. E Isso sobre tá. a sua perspectiva, né? Sob a sua perspectiva, porque a gente pode ler 1 milhão de coisas sobre um fato, mas o que você está achando disso? Como que você vai mostrar isso pro mundo algum dia? Se você registrar, né? O que adianta a gente dizer, ah, não, aí a gente reclama da fake news, mas a gente não fala a nossa opinião, né? Então,
na hora que a gente escreve, a gente pode falar mal da fake news, mas alguém foi lá e escreveu uma baboseira, né? Outro dia eu conversando com a minha filha, né? E a gente fica falando várias bobagens às vezes, né? Que na verdade não são bobagens. E aí a gente falando que, quando os meus netos nascerem, eles vão perguntar assim: Poxa, mãe, a minha avó ela era do século passado. Eu falei, eu que nasci na década de 70, né? Uhum. Então, assim, é muito bacana mesmo. E também acaba fortalecendo os nossos laços com as outras pessoas, porque à medida que você vivencia um processo de autoconhecimento, que você se conhece, você fica mais apta a lidar melhor com o outro, a ver o outro por uma outra perspectiva, a trabalhar muitas vezes a compaixão, o perdão, e também sem Sim. contar que isso é assim, fundamental para a gente se planejar mesmo. E eu fico muito feliz que o Florescer ele é trabalhar também no contexto corporativo, com Sim, equipes, né? sim. Principalmente existe muita pressão, muita cobrança por resultados. Quando a gente vai ver, são seres humanos, são pessoas assim como nós que têm várias demandas. E por que não olhar para essa pessoa de uma forma integral, né? Porque a gente está sempre Perfeito. tendo aspecto das 4 dimensões do ser humano, né? Que é a dimensão física, mental, emocional e espiritual. Então é Uhum. algo integral, né? Mas É. me conta um pouco sobre a, o seu trabalho. Da Conexões Sobre as Naturais? conexões. Isso. Você sabe que eu acho a ideia da escrita tão legal, né? Que eu vou me lembrando de algumas vezes que, dentro do trabalho do Conexões, eu sugeri que a pessoa utilizasse, e não exatamente com uma metodologia tão linda, embasada como a do Florescer, mas teve uma pessoa, por exemplo, que estava com uma dificuldade imensa de sair do trabalho dela. E ela falava assim: eu não consigo chegar e falar. Aí eu comentei com ela e falei assim: por que você não escreve uma carta e você lê essa carta? Aí ela Olha o falou assim: desafio. mas isso não vai parecer meio infantil? Falei: eu acho que é o contrário. Ao meu ver, se você escreveu, é porque aquilo é muito importante para você. E eu nunca vi um orador ir para um palanque para falar para milhares de pessoas, às vezes milhões de pessoas, sem um ponto escrito. Então, você vê, né? A pessoa não vai para lá, não é um TED Talk. Né, ela vai, um presidente vai com alguma coisa. Quando não vai, a gente já viu que dá babado. Entendeu? Os dois, né? Se não escreveu antes, dá problema. Então, assim, por que não fazer isso? E foi de uma muito legal que aí ela conseguiu fazer isso, essa pessoa, ela escreveu e, nossa, foi uma coisa libertadora para ela. Essa foi uma das vezes, né? E um tempo atrás, até pelo trabalho com conexões, quando entrou o isolamento, o meu objetivo é oferecer uma perspectiva diferente para as pessoas, para que elas possam trabalhar o problema que elas estão vivendo. E, assim, é como se eu tivesse de fora e eu consigo uma visão mais sistêmica e vou colocando alguns pontos para que a pessoa chegue lá. E, claro, para que ela tenha mais produtividade e qualidade, que eu falo que qualidade é uma rotina de evolução. E ela é baseada num PDCA. Então, assim, é indispensável para você evoluir que você planeje, você faça, você verifique e você haja para melhoria. E para agir para melhoria, você vai planejar de novo. E essa para isso tem 1 milhão de interpretações, né? A gente planta, a gente se dedica, a gente colhe, a gente agradece. E posso dar 1 milhão de outras.
Mas quando começou o isolamento social, eu vi a necessidade de contribuir para as pessoas para que elas tirassem o foco do medo, do pânico, e elas voltassem para outra coisa. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos para estimular as pessoas, né, com processos de qualidade, com ferramentas corporativas para a vida delas dentro de casa. Porque o isolamento foi social, mas as pessoas acabaram ficando muito mais perto de si. E isso é o que eu vi que mais incomodava, o fato de que agora eu vou ter que conviver comigo, ferrou. E eu não estou me tolerando. Entendeu? Eu preciso resolver algumas coisas, porque senão não vai rolar aqui dentro. Até porque também, Renata, assim, várias coisas estão acontecendo nesse momento. Tem vários modelos de estilos de vida. Tem pessoas que estão mais sobrecarregadas profissionalmente, estão trabalhando mais do que antes. Uhum. Tem pessoas que estão mais. Algumas ainda estão se encontrando. Tem pessoas que estão em Uhum. pé de guerra dentro de casa, porque aglomerou em casa. Uhum. E assim, a escrita, por ser um ato de amor com você, quando as pessoas não conseguem escrever, a primeira coisa que eu faço, como é que é a tua rotina? Você tem um É. ritual da manhã, é super importante a gente ter um ritual da manhã. A gente não pode começar o nosso dia sem ter um ritual. Como é que você Uhum. acorda? Quais são as suas prioridades? Como é que você começa o seu dia? Porque a forma como você começa o seu dia é muito provável que ela se mantenha até o Perdurem. final do dia. E vá É. até. É muito revelador essa parte da manhã. Se você começa aquele dia meio molenga, sem muita, sabe, sem querer nada com nada. Ou seja, aquele dia ele já está falando por si só que não vai ser uma coisa muito produtiva. E Sim. também não precisa acordar feliz todo dia, de bem com a vida, com todo o gás. Não, também tem que acolher esses É. momentos, né? Então, a escrita casa bem com tudo isso, de você Uhum. procurar compreender, né? E até compreender, estender essa compreensão para o outro, né? Observar Sim. como é que está, né? Então, as pessoas que sofrem com ansiedade, a ansiedade normalmente ela acomete mais as pessoas à noite, porque eu sei que tem muitas pessoas que não estão conseguindo ter aquele sono restaurador, dormir no horário certo, às vezes a ansiedade bate mais forte. Sabe, começar a perceber as próprias emoções, como é que elas Sim. surgem, quais são os E escrever, gatilhos, né? e Porque se escrever. elas são importantes, se você sentiu, é porque de alguma forma te impactou, né, Lani? E aí, nesses vídeos até, já faz 2 meses, né? Foi quando começou. Uma das coisas que eu coloquei era isso. Falei, poxa, gente, se é importante para você, escreve. E aí, quando a gente fala de uma DR, né? Não, você precisa discutir a relação. Por que não colocar no papel primeiro o que está te incomodando? E aí, a partir desse momento, você vai ter uma reflexão, como você falou, e você vai poder falar de forma mais clara sobre aquilo também, né? Existe a possibilidade da coisa ser muito mais leve depois que você escreve, né? Depois que No e-book de home office, que eu disponibilizei gratuito lá no site, para quem não sabe, www.conexõesnaturais.com. É só entrar lá na aba e baixar o e-book Home Office com Excelência. Uma das coisas era para quem está com família, né, que tem uma dinâmica doméstica para fazer o home office, escrever a agenda do dia, da semana, compartilhar isso. Porque é assim que a gente funciona. Se tá importante, você vai ler em algum lugar.
mesmo que seja um alarme, né? Quando a gente coloca alarme para acontecer alguma coisa, você não simplesmente ativa o alarme, você escreve lá o que, que ele é, para ser um lembrete. Então, é porque aquilo é importante. Então, se é Exatamente. para dividir funções em casa, por que não colocar isso no papel, né? Exatamente. E aí, olha só, eu faço os meus caderninhos, algo tão singelo, tão simples, uma capinha de caderno normal que eu fiz um detalhezinho. E aqui eu consigo escrever todos os dias, praticamente. Ah, tipo esse que você mandou pra gente também, ó. O meu, a Pri até colocou lá, caderninho da Rê. É, o meu tá ali dentro, mas hoje eu tô mostrando é o da Lani, ó, que ela manda junto com o kit. E assim, minha agenda, que eu uso todos os dias, eu adoro escrever com liberdade, não tem pauta, então eu sempre Uhum. procuro escrever livremente. São algumas curiosidades. Eu não uso caneta Usa para lápis. tudo. Eu só não assino cheque, porque também cheque não se usa mais, né? É. Com lápis. Eu só uso lápis, grafite, porque eu acho que a gente fica mais em conexão com o natural, né? Com o Uhum. grafite, com a madeira. Até a forma que você escreve lembra a meditação. Ó, Olha, é. isso eu não tinha Então, pensado, ó. É mesmo. existem várias formas de escrita, né? Existe uma escrita onde a pessoa, ela, de repente, ela pode estar ouvindo uma música, de repente ela pode entrar em contato com algo tão íntimo dela e aí ela pode deixar essa escrita acontecer livremente, sem nenhum tipo de cobrança. Então também remete à própria o estado de meditação, a forma como a Uhum. gente põe o lápis no papel. E aí, eu vou ter uma live agora às 8. É verdade, a gente tem 3 minutos, né? Que você falou que precisa sair às 7:50, né, Lai? Eu gostaria de deixar um exercício para quem estiver assistindo. Eu Opa! não sei se eu consigo. É do pilar da dimensão emocional. É uma tarefa, uma carta de tarefa do equilíbrio emocional. Eu não sei se eu consigo. Fala qual é para mim, que eu É, vou. final 3, número É 3, a a tarefa. 3, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, para quem tá aí, eu vou tirar um print depois, vou tirar uma foto e coloco lá nos meus stories também para compartilhar, tá? Para o pessoal ter ciência. Ótimo. E maravilhoso isso aqui, reviver um dia inesquecível. E a gente precisa nesse momento, né? Tanta coisa linda que vivemos aí. Então, assim, é super importante. De repente, despertar aí quem está assistindo aqui a escrita. É isso. Mas alguém que perguntar alguma coisa ou Eu quero não. agradecer. Eu quero agradecer, Lani, pela oportunidade de você estar aqui falando para a gente, que eu tenho certeza que, pelo menos assim, quem já está com você, né? Eu, Priscila Reis, Carlinha Simões e a Cíntia Canela, já estamos ansiosas para no dia 4 começarmos, né? Com o nosso Eu, curso da escrita e, terapêutica, é, com e você aí para certamente as cartas do florescer. Certamente Renata já já vai estar aí também fazendo jornadas de escrita e englobando várias coisas, né? Vários campos. No mundo Para mim, o corporativo, mais importante é que seja mais uma ferramenta para que as pessoas consigam alcançar a rotina melhor amiga. Que ela seja no sentido de maior qualidade de produto, processo, de vida, que seja contribuição dessa maneira. E e a muito Cíntia, obrigada, Alane, muito obrigada pela sua participação aqui.
Eu queria agradecer a quem entrou aqui, né? Eu tô vendo aqui uma mensagem da Silvia Rubaton, que está na certificação. Ela escreveu assim: no Sim. processo de escrever, desnudamos saberes adormecidos a respeito de nós mesmos. Então, é bem isso mesmo. A gente É, acaba revelando várias coisas. é isso aí. Tem um monte de gente aí, ó. Fiquem Tem, animados que ainda tem vaga, não tem, Lani? olha, essa turma já tá quase que lotada, É, mas de repente a gente pode pensar em incluir mais algumas pessoas aí, tranquilamente. ó. Tá bom? Ou já fiquem para a próxima, quem sabe, né? Tem Vou de fazer olho um aí. print aqui, vamos lá. Ih, eu é que fiquei com uma cara. Peraí. Aí, foi melhor. Lani, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Eu vou ver aqui como é que eu vou fazer para essa live ficar salva. Então, se vocês tiverem, sabem de alguém que estaria muito interessado em conhecer como que a escrita, como que as palavras podem influenciar na qualidade das pessoas, né, na sua vida como um todo, fiquem muito à vontade de encaminhar, né, e entrar em contato com a Lani, que está aí para ensinar a gente sobre isso. Um beijo, viu? Brigadão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.